Se o orientador aprovou o pedido de prorrogação, ele vai ser cadastrado, seja hoje, amanhã ou daqui 3 meses, tá valendo, tipo assim. O que pode acontecer é do aluno ou da aluna pedir um prazo que exceda o prazo que ele tem. Por exemplo, quem já teve prorrogação de 180 dias desde março, e é importante sublinhar, no marco da pandemia, não é quem pediu prorrogação por motivos pessoais, né? São duas categorias diferentes. Mas quem teve prorrogação no marco da pandemia, em março, né, e ela está terminando agora, 180 dias, está prestes a terminar, e por acaso o aluno ou a aluna peça mais do que 180 dias, o que pode acontecer é que esse pedido ele vai ser restrito a mais 180 dias, porque o teto é de 360 dias. Por enquanto, né? A gente não sabe até que ponto vai as consequências dessa pandemia, e a Pró-Reitoria está sempre avaliando a possibilidade de aumentar esses prazos, né? Mas, assim, o que a Luciene falou está correto. O orientador autorizou, não é a CPG que vai desautorizar, muito menos o Conselho de Pós-Graduação na Reitoria que vai desautorizar, né? Aí, disso, só precisa ser feita uma verificação dos dias que foram solicitados, né, que estão de acordo, e aí praticamente cumpra-se, né, ou cadastre-se, né, pode considerar... E tem mais um detalhe também, que é que tem que ser pedido dentro do prazo. Claro que se houver qualquer problema, desde que justificado, circunstanciado, né, o aluno e a aluna sempre têm direito a recurso. Nós temos instâncias de recurso para isso, tá? Mas para que isso não vire um problema para o próprio aluno e para o orientador, né, também, é importante que a gente cumpra esse... Se eu tenho um prazo de 2022, eu posso pedir agora, né? Não tem teto, tá? O que vai acontecer com o pedido de 2022? Ele vai ficar lá aguardando o prazo para a gente mandar para a Pró-Reitoria, tá? Fala só uma coisa, tem muita gente perguntando que pediu a prorrogação na qualificação, e eu estou explicando que não estende o prazo da defesa automaticamente. Sim, é importante. Talvez seja a informação mais importante nessa reunião. A prorrogação da qualificação não torna a prorrogação da defesa automática, tá? Por outro, é possível já fazer os 2 ou 3 pedidos. 3 pedidos por quê? Porque tem o de depósito e tem o pedido de prorrogação de defesa, né? Então, quer dizer, você pode fazer do depósito e da defesa, ou pode fazer da prorrogação do depósito, né? Então, o aluno ou a aluna podem fazer os pedidos juntos, né? O de qualificação e o de defesa. Não, o de depósito, desculpa. Só tem que calcular direitinho para não ultrapassar os prazos, né? Então, pegar as datas dos JANOS e fazer o pedido a partir das datas que constam no JANOS. Porque, senão, se for ao contrário também, aí vai dar 400 e poucos dias, né? Então, não está fora do teto agora de 360. Mas pedindo 180 para cada um, está dentro do teto, a gente cumpre o que está na circular, tá? Então, façam os pedidos, tá? Tanto de qualificação quanto de depósito. É importante o que a Ana falou. Oi, gente, bom dia, Eduardo Capoc aqui, tudo bem? Tudo bom. A minha pergunta é super direta e simples. Eu já vi no JANOS que a data da minha qualificação já foi postergada em 180 dias.
eu ainda assim preciso preencher algum formulário, preciso coordenar alguma coisa indiferente com a minha orientadora, ou o fato de já estar no Janus já é suficiente? Bom, primeiro, estar no Janus já é o suficiente, digamos, é o documento oficial, né? Segundo, que você precisa ver com a sua orientadora se vocês vão precisar ou vão, de alguma forma, se vocês vão contar com a prorrogação da defesa. E aí, mesmo que a defesa, como eu acabei de falar, mesmo que a defesa aconteça só daqui a um ano, já pode pedir agora. Não sei se, dependendo da pesquisa, isso pode ser previsto, porque pode estar no momento de coleta de dados, né? Mas aí, de repente, se já está no momento de escrita, né? Então já talvez não seja necessário, não sei, aí vocês precisam avaliar. Entendi. Entendi, muito obrigado. De nada. Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Eu coloquei a minha dúvida aqui no chat, mas eu posso, enfim, explicar melhor para vocês. Uma dúvida bem simples. Eu tenho Bolsa CAPES, sou do doutorado, já qualifiquei com prorrogação. Minha prorrogação foi, enfim, foi pouco, acho que foi 1 mês e meio a prorrogação da qualificação. E aí a minha dúvida é a seguinte: eu vou fazer o pedido de prorrogação atrelando o pedido da Bolsa, o pedido da prorrogação da Bolsa ao pedido da prorrogação geral do prazo. Então, assim, enfim, só pelas últimas informações que eu peguei nos últimos e-mails, seria o seguinte: eu precisaria pedir a prorrogação 6 meses antes da minha data, que é 31 de janeiro de 2022, para depósito, e em 6 meses antes eu pedindo para vocês a prorrogação que eu já acertei com a minha orientadora, a gente chegou no consenso de 5 meses a mais. Aí, automaticamente, com esse meu pedido, vocês acionariam a prorrogação da Bolsa CAPES. Essa é a minha dúvida. Pedir prorrogação da sua vida acadêmica, de nenhuma etapa da sua vida acadêmica, seja da qualificação, você já passou, mas seja do depósito ou da defesa, você não precisa pedir com 6 meses de antecedência, mas pode pedir com 6 meses também, melhor ainda. Tá? A prorrogação da Bolsa, ela não está atrelada à prorrogação da vida acadêmica, porque as agências de fomento, elas prorrogam ou não, independente do que acontece nas unidades de ensino, né? As determinações das agências são gerais e não tem a ver exatamente com as instituições. Ricardo, posso? Pode, por favor. Lilian Santos Silva, é isso? Isso. Lilian, pelo que eu estou vendo aqui também, a sua bolsa de doutorado, ela vai até março de 2024, é isso? Então, isso pensando que eu vou pedir, como vocês colocaram no começo da reunião, eu vou pedir a prorrogação, As renovações. A renovação, e ela vai ser aceita, né? Então, sim. Se você cumprir com o pedido de renovação, atendendo todos os quesitos, não teria por que não ser aceita. O que acontece é que, assim, lá no termo mesmo que você assina com a CAPES, existe a possibilidade de, a qualquer tempo, dependendo, né, do que ocorrer, ela ser cortada pela CAPES, não pela USP. Então, assim, para todos os efeitos, a vigência da sua bolsa é de abril de 2020 a março de 2024. E eles não aceitam solicitação de prorrogação de bolsa hoje, por ocasião da pandemia. Até porque eles, pode ser que até lá você já tenha até, inclusive, depositado e não precise desse prazo, da extensão desse prazo. Só que eles precisam ter um norte para saber até quando que eles têm bolsas cedidas, entendeu? E aí, eles flexibilizarem nesse momento bolsas que são daqui 3 anos, não é muito indicado, eu diria, né? Porque não conseguem provisionar nada. Mas, então, assim, só para fechar minha questão, que eu imagino que eu tenha outros colegas aqui na mesma situação que eu.
Então, por exemplo, eu fazendo a renovação, se eu fizer a renovação da bolsa e der tudo certo, a minha bolsa, ela iria até março de 2024. Com a prorrogação que eu vou pedir, que eu já acordei com a minha orientadora, eu sou da turma que tem um depósito, então, em final de janeiro de 2022, como mais o prazo que eu acertei com ela, a gente vai a junho de 2022. Então, a bolsa, ela segue até o momento do depósito, porque teve uma outra reunião que a gente já teve aqui com a coordenação, que o nosso novo coordenador disse o seguinte, que a gente iria, quem é bolsista, iria com a bolsa até o depósito, até a defesa, não até o depósito. Não, é até o depósito. Até o depósito, né? Sim. Tá, inclusive, essa informação está no termo de compromisso, né, no termo na outorga de todo bolsista, né? Sim, então eu sei dessa regra, mas é que realmente essa questão foi colocada na outra reunião. Isso foi dito, então deu uma confusão, né? Não, acho que ele se... Então, gente, só para fechar, então não tem que me preocupar. O prazo é sempre de depósito, porque o prazo da defesa, ele é volante, entendeu? Você pode defender em 60 dias, em 90 dias, entendeu? Então, é sempre o prazo do depósito. Então, só para fechar minha questão, não preciso, então, me preocupar com essa questão fazendo a renovação da bolsa, está tudo certo? Tudo certo. Tá? Você tem abrangência... Muito obrigada. Você tem abrangência para além do prazo do depósito. O que eu queria esclarecer, e aproveitar que a Luciene está aqui, é o seguinte: a regra das agências diz respeito a quem estava prestes a ter o prazo de bolsa encerrado, né? Então, assim, as agências foram liberando 2, 3 meses. Eu não sei ao certo se a CAPES, eu acho que deu 3, CNPq deu 2, não é, Luciene? Mas com essa... De quem estava... Né, de quem tinha um prazo, um intervalo para o final da bolsa, né? Você pode me corrigir, Luciene? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí, depois, a CAPES liberou mais 3 meses, né? Depois do prazo, mas o CNPq se restringiu aos 60 dias mesmo. Mas isso não atinge quem está no... Tá ótimo, gente, muito obrigada, viu? Quem está no meio do prazo, né? É exclusivamente para quem estava terminando, né, nesse momento de pandemia, né? É isso, Luciene? Perdão, eu não entendi? Isso, muito obrigada. Que a extensão do prazo, a prorrogação do prazo da bolsa era para quem estava dentro de um período de término da bolsa, né? Tinha um intervalo. Isso mesmo. Inclusive, eles colocavam os meses de encerramento para a gente fazer consulta aos bolsistas. Olha, nesse momento, consultamos os bolsistas que têm prazo de vigência da bolsa a encerrar em julho, agosto e setembro, por exemplo. E aí a gente fazia consulta e devolvia para eles. Foi assim que foi feito. E da mesma forma, as bolsas da CAPES, assim foi feito a consulta pela Pró-Reitoria. Para a gente, eles disseram que até as bolsas de dezembro, se não me engano. E aí nós fizemos a consulta e as pessoas que se manifestaram, né, a gente encaminhou. Verdade. Houve consulta. É que a consulta foi restrita, né? O número de pessoas era pequeno. Tá, legal. Qual o próximo, que é a Marielle? Isso, a Marielle. Bom dia. A minha dúvida é a seguinte, eu ingressei no programa em janeiro de 2017, fui contemplada com a bolsa do CNPq em agosto de 2018. Você é doutorando? Sim, eu sou doutoranda. Entendo que tem o programa, diferente de outras instituições, a gente precisa renovar a bolsa todos os anos, né? Pedir a renovação. Então, eu sei que, burocraticamente falando, eu tenho um prazo que se estenderia, contando de agosto de 2018, eu teria, enfim, esses 4 anos corridos, mas não funciona, não é assim. Eu defenderia, o meu prazo no Janus era janeiro,
fevereiro de 2021, o prazo para o depósito da tese. Veio o contexto de pandemia, pedia a prorrogação para 180 dias, né? Então, seria mais ou menos essa conta. Eu somaria esse prazo de defesa de janeiro, ou de fevereiro, acrescidos os 180 dias? Sim. Seria esse o cálculo. Mas esse cálculo você não precisa fazer. No formulário de solicitação, você precisa colocar duas informações, além de algumas outras informações pessoais, mas só duas informações em relação ao prazo. O prazo que está no Janus, quer dizer, o prazo que você quer pedir a prorrogação no Janus, não quer pedir a prorrogação para a qualificação, mas quer para o depósito, por exemplo, né? No meu caso, seria defesa, prorrogação para... Então, você vai entrar no formulário de solicitação e vai pegar a data máxima para a defesa. Na verdade, o que eu acho que você precisa ponderar, se não é o caso, de pedir a data para o depósito. Porque aí você fica com uma margem para a defesa. Se você pedir para a defesa, você vai estar restringindo a sua própria prorrogação. Lembrando que a prorrogação não é compulsória para o aluno, né? Ou para aluno. A prorrogação pode ou não ser cumprida, você pode antecipar a qualquer momento. Tá? Sim, é porque eu fiz o preenchimento do formulário, minha orientadora deu o aval positivo, e a informação que era solicitada era para o prazo de depósito no formulário do Janus. E aí eu fiz o preenchimento conforme estava no Janus, que era 1/2/2021. Então, por isso, a pergunta se teoricamente seria esse cálculo a ser feito. Então, sim, de fevereiro eu teria mais os 180 dias. Essa sim, é uma pergunta. A outra, e aí acredito que não esteja totalmente no domínio de vocês, porque depende de agências de financiamento à pesquisa, né? Então, eu estou no último ano do doutorado, finalizaria agora, vindo esse edital de renovação, eu vou fazer a solicitação. Vocês, internamente, têm algum conhecimento, dada a escassez de bolsas, se ainda quem está no último ano solicita a prorrogação no contexto de pandemia, ainda poderia ser contemplado? Ou se, essa é uma questão também, e a outra o CNPq, em algum dos editais e dos e-mails enviados para nós, havia dado uma extensão de 60 dias. Então, teoricamente, eu peço a prorrogação, né, pedi a prorrogação de 180 dias, eu teria até o prazo do depósito a bolsa, e aí teria, além do prazo do depósito da bolsa, mais os 60 dias. Então, fevereiro, março, abril. Eu teria, teoricamente, bolsa até abril, a contar com a prorrogação de 180 dias. É isso? Vamos por partes. Antes, você perguntou se a gente tem algum tipo de informação, digamos, não oficial, né, de manutenção das bolsas. Né? Eu entendo, porque depende muito de direcionamentos externos. O que eu acompanhei pelos e-mails e discussões é que o CNPq tem uma nova reformulação Sim. de distribuição de bolsas, e tem um projeto grandão, um projeto guarda-chuva que pode atingir a todos os bolsistas pela quantidade de bolsas solicitadas. E aí é uma informação oficial mesmo, né? O CNPq pode cortar até 80% das nossas bolsas novas. Tá? E isso, infelizmente, é oficial, tá no edital, está na chamada 25/2020, né? Nós mandamos para os alunos e para as alunas. Só que lá na chamada está escrito o corte de bolsas, digamos, a contingência de bolsas novas, né? Quem tem bolsa agora vai permanecer com a bolsa ou até o final do prazo que ele tem, né? Ou até o depósito. O que acontecer antes, tá? Desde que ele peça renovação no nosso processo de renovação, no nosso processo, no edital de renovação. Tá? Então, de fato, o CNPq ele vai cortar, mas ele vai começar cortando agora de imediato, e já começou, porque nós já perdemos 2 bolsas, estamos vendo se conseguimos recuperá-las, mas nós já perdemos 2 bolsas novas, bolsas que
de alunos e alunas que defenderam, e aí, antes da gente conseguir colocar, tem um dispositivo, acho lá. Três. Antes da gente conseguir colocar outro aluno no lugar, eles vão lá e pegam a bolsa. Né? O sistema funciona, o sistema lá da plataforma Carlos Chagas, que é o do CNPq, ele funciona muito bem para isso. Né? Tanto é que a gente tenta não deixar uma hora sem bolsa. Né? Então, assim, o aluno depositou, a gente informou para o CNPq, a gente já coloca outro no lugar. Mesmo assim, eles já tomaram 3 bolsas nossas, das novas. Tá? Mas aí eu vou deixar a Luciene explicar, no seu caso específico, quanto à extensão da bolsa. Pode falar, Luciene. Então, eu ia dizer justamente isso, que o CNPq, na verdade, ele recolheu as bolsas que estavam encerradas. Não é dessas bolsas que estão em andamento. Das que estão em andamento, eles podem cortar a qualquer tempo, mas não pelo motivo da chamada 25, e sim por outros motivos X que eles vão ter que apresentar quando for o caso. Mas no caso da Marielle, em específico, a bolsa dela vai até julho de 2022. Então, ela solicitando a renovação, eu acho que é o mesmo caso dos outros. Não vai chegar, eu acho que ela vai depositar antes desse prazo. E os 60 dias proposto pela CNPq, a prorrogação, era para aqueles alunos que estavam com bolsas a serem encerradas em, acho que julho e agosto deste ano. Não cabe no caso dela, entendeu? Aí, se eventualmente eles abrirem essa prerrogativa para os alunos que tem bolsa a encerrar mais para frente, a gente vai encaminhar para eles prontamente e fazer a consulta a todos. Mas nesse momento não é o caso. Entendeu? Entendi. É só uma última pergunta. Você comentou, Ricardo, que logo está para sair o edital aí com os pedidos de renovação. A gente vai ter um prazo, assim, legal, até confeccionar esse relatório e tal, para poder fazer a entrega? A gente não é tão cruel assim. Né? Primeiro, não é a gente que estabelece os prazos, né? Tem uma comissão de bolsas, mas a comissão de bolsas já tem experiência acumulada de... o nosso programa vai fazer 50 anos, né? E a comissão de bolsas realmente sempre tem uma dinâmica de deixar um membro sempre de uma gestão para uma gestão para outra, né? Tem uma observação importante aqui, Ricardo. Temos um membro da comissão de bolsas entre nós. Nossa, você entregou a Luciana, que é membro da não podia. de bolsas, né? Assim, eu ia falar exatamente sobre isso, mas enfim, já que a Luciene já me denunciou, eu estava escrevendo no chat. Pode falar, por favor, fala, Luciene. Na verdade, Marielle, em geral, o edital para renovação sai no final do ano e a entrega é no começo do ano, tá? Em geral é isso. Aí a gente sempre tenta pensar que o aluno já vai pensando isso ao longo do ano, né? Já vai se preparando, que afinal de contas, como é sempre o mesmo prazo, né? Mais ou menos a mesma data que você pede a prorrogação, então você sabe que mais ou menos naquele período você vai ter que entregar o relatório. Mas em geral é mais ou menos isso. No final do ano sai o edital e aí no início do ano entrega o relatório, tá? Gente, é muito importante não esquecer. Esse ano a gente teve caso de alunos que não se inscreveram para a renovação da bolsa e precisa, mesmo quem teve a bolsa por um período menor do que 12 meses, né? Teve bolsa por 4 meses, tem que se inscrever. Teve por 3, tem que se inscrever, não importa. Tem outras regras daí para renovação, mas precisa se inscrever no edital, tá? Realmente não é o fato só da USP fazer isso em diferença a outras universidades, né? Mas é porque realmente a gente precisa desse respaldo legal, né? Do relatório todo ano, tá? Bom dia. Bom dia, Thalita. Eu acho que a minha dúvida talvez não seja só minha. Eu, em março, solicitei um trancamento de matrícula por motivo de saúde, e aí ele entrou no sistema com 180 dias, e ele finalizou no dia 14 de setembro.
Eu conversei com a Luciene por e-mail, então a minha situação no Gêmeos está ele está como trancamento, eu retorno no primeiro semestre de 2021, só que a minha data para qualificação é 1º de fevereiro de 2021. E o depósito é 2022. A minha pergunta é, eu fiz um trancamento e não uma solicitação de prorrogação. Se eu pedir a prorrogação agora, de 2 meses para qualificação, por exemplo, e dos 180 dias para depósito, eu posso ou isso vai barrar por conta dos 180 dias do trancamento? Não, olha, eu queria deixar bem claro que mesmo que fosse, assim, se barrar é pelo funcionamento do sistema, não pela norma. Né? Pela norma, você tem direito às duas coisas. Né? Então, mesmo que barre e o pior aconteça, que é o desligamento, a pró-reitoria de pós-graduação reverte o desligamento. No seu caso, eu acho que não vai haver esse problema. Esse problema ocorreu justamente porque houve uma mudança da portaria da pró-reitoria. O que era automático passou a não ser mais automático, passou a ser por demanda do aluno. Né? Para quem já tem isso previsto para fevereiro do ano que vem, no caso da sua qualificação, não vai haver nenhum problema, porque a gente já vai mandar 60 dias antes. Né? Então, mas eu não consegui achar o formulário e eu não sei se é porque eu estou como trancamento no Gêmeos. Não, o formulário ele não é do Gêmeos, desculpa, eu acho que... Tá. Mas também foi boa essa questão, porque para esclarecer isso, o formulário é um procedimento da secretaria. Né? Eu mandei por e-mail, e não tem nenhum problema de eu mandar de novo. Né? Eu acho que até é oportuno mandar o link do formulário novamente para todos os alunos e alunas. Tá? Mas o formulário ele é um formulário mais simples do que o sistema Janus, e ele pega os dados que o aluno encaminha, dispara algumas ações e coloca no banco de dados que está no servidor da faculdade, tá? Então, não está no Janus, tá? Você tem acesso irrestrito ao formulário, tá? Então, fica de olho na sua caixa de e-mail, que eu vou já estou marcando aqui também, de reenviar o link do formulário, tá? Mas aí o que é importante é você saber que você pode pedir agora, tanto para a prorrogação para a sua qualificação, quanto a prorrogação para a sua defesa, tá? Mas aí você vai precisar entrar no Janus só para pegar a data das duas, né? A data de qualificação e a data que você já sabe, né? Que é primeiro, e a data da defesa também, que você também já sabe, né? Outra coisa, ontem foi aprovada pela CPG a minha mudança de orientação, só que também no Gêmeos não está a mudança ainda. Então, eu preencho o formulário com o orientador novo, porque o CPG aprovou. Pode mandar para a nova. Tá. A Fabiana, tá? Sim. Luciana, obrigada por ter posto aqui no chat. Obrigado você, Thalita. E vou mandar o link novamente. Foi bom você ter falado. Ana, você está no da situação? Qual o próximo? Carlos César. Oi, bom dia. Bom dia. É o seguinte, vocês já falaram a respeito, mas ainda ficou uma dúvida. Por quê? Pois não. Eu havia solicitado prorrogações, a minha orientadora ela autorizou, e no sistema Janus entrou automaticamente a prorrogação para a qualificação. Porém, não apareceu, ou seja, não foi automático essa extensão de prazo no período de defesa. Só que é o seguinte, agora eu fui lá, preenchi o formulário, a orientadora ela autorizou que eu recebia o formulário, o informativo da autorização dela,
Porém, no sistema Janus não tem um prazo de defesa, né? Então, essa é a minha dúvida. Eu fiz referente ao depósito. Se não tem prazo de defesa, eu preciso fazer formulário ou deixa como está? Então, ele está confundindo depósito e defesa. O prazo de 90 dias para defender a mestrado e doutorado ou a qualificar 60 dias. Não precisa fazer 2. O que a gente está explicando é assim, você está na fase de qualificação. Então, você vai pedir uma nova prorrogação para qualificação, tá? E aí, depois, você vai pedir uma nova prorrogação para o depósito da sua dissertação ou da sua tese. Você não precisa fazer uma para depósito e outra para defesa. É sempre para depósito. É sempre o depósito. Então, tem uma exceção. E aí, a partir do depósito, conta o prazo para a defesa. Mas aí você tem que aguardar. Não tem como você solicitar nesse momento a extensão do prazo para o depósito e já o prazo para a defesa, entendeu? Você só pode solicitar do depósito nesse momento agora, uma vez que a qualificação já foi aprovada. Deixa eu só explicar por que lá no formulário tem o item depósito e defesa, tá? Porque nós tivemos alunos e alunas que no início da pandemia eles já haviam depositado. E o que eles precisavam não era mais a prorrogação do depósito, que eles já haviam feito, era a prorrogação da defesa. E nós temos ainda alunos nessa condição, né, que já têm o depósito feito e ainda precisam de uma prorrogação para a defesa. Daqui para diante, digamos, o que o aluno precisa pedir, a aluna precisa pedir, é a prorrogação para o depósito. Tá? Porque ninguém vai estar mais nesse ato, né, de ter depositado e não poder fazer a defesa porque mudaram as regras de defesas presenciais, né? E durante um tempo essas regras foram nebulosas, né? Então, assim, isso se justificou que houvesse uma prorrogação entre o depósito e a defesa. Daqui para diante, basta o do depósito, né? Então, assim, o que é importante esclarecer, então, é que os pedidos... Eu acho que daqui a um mês, talvez, a gente já até tire essa opção de prorrogação para a defesa, né? Porque tendo a prorrogação para o depósito, já está garantido o prazo de prorrogação, né? E, claro, que fora a prorrogação da pandemia, não interfere na prorrogação normativa que todo aluno e aluna pode pedir, né? Então, também pode ser um pedido, uma prorrogação, digamos, complementar, porque está dentro da norma, né? Mas por outros motivos que não seja da pandemia. E aí, essa prorrogação, sim, ela cumpriria, então, digamos, a possibilidade de estender esse prazo entre o depósito e a defesa. Mas isso é muito raro, né? Depositou, não tem mais o que mexer na tese ou na dissertação, né? Então, não tem mais o que modificar, né? O documento de depósito é o documento que vai ser encaminhado para a banca, né? Claro que por outros motivos talvez aconteça, por motivos de doença, por motivos de desorganização, né, particular, né? Assim, desorganização não da pessoa, mas da vida da pessoa, né? A gente não sabe o que acontece. Mas aí pode-se pedir, então, essa prorrogação normativa fora da excepcional, digamos, da pandemia, tá? Mas, assim... Daí faz via esse formulário, né, Ricardo? Que daí faz via trâmites normais, que é aquele formulário que está na página, acompanhado dos comprovantes, né? E aí não é o caso desse formulário eletrônico. Esse formulário eletrônico, ele é voltado exclusivamente para essa ocasião da pandemia e para os motivos apresentados pelas circulares que foram encaminhadas aí pela Pró-Reitoria. Só atende essa questão, exclusivamente. Carlos, ficou claro para você? Ficou sim, obrigado. Se tiver qualquer outra questão, a gente já... Se não, a gente pode passar para o próximo.
Opa, próximo. Próxima é Elidamara. Bom dia, pessoal. A minha dúvida, ela é bem simples. Eu queria saber como que vai ficar a obrigatoriedade de publicação para a gente renovar a bolsa. E eu pergunto isso porque eu acabei de entrar no mestrado e já consegui a bolsa. E aí, com esse contexto todo da pandemia, tive que correr muito atrás até conseguir escrever junto com um colega, só que a publicação talvez só saia ano que vem. Depende ainda do julgamento da revista, né? E como que fica esse critério? Olha, a princípio é uma exigência das agências de fomento, né? Isso. Ricardo, posso falar? Pode, por favor. Então, Elidmar, eu sou a Luciana, eu sou representante discente da Comissão de Bolsas, e a gente tem debatido bastante essa questão entre os representantes discentes para tentar flexibilizar isso nesse ano. Ainda não temos uma resposta sobre como isso vai ser, né, porque ainda estamos encaminhando essa questão, mas eu só estou dizendo isso para dizer que a gente está atento a isso, tá? E também, numa reunião que a gente teve, já não me lembro mais que dia, né, a gente perde um pouco a noção de tempo, com a coordenação do programa, os representantes discentes e a direção, isso também foi motivo de pauta, né, também esteve na pauta, e a professora Bianca, que é a vice e que também faz parte da comissão de bolsas, se mostrou bastante favorável a essa flexibilização, tá? Excepcionalmente nesse ano, claro, né? Não é para sempre, né? Então, eu estou dizendo isso não como uma resposta, porque a gente ainda não tem, mas que a gente está trabalhando no sentido de ter, sim, uma flexibilização nesse ano, tá? Certo. Obrigada. Era só isso mesmo. Então, Lidmar, é só assim, aguarde o edital e se tiver algum problema quanto a você não cumprir alguma exigência da comissão de bolsa, entra com recurso, apresenta uma justificativa, né? Acho que tanto a formulação da comissão de bolsa como as condições que estão dadas para os bolsistas, né, cumprirem a renovação, acho que são justificativas. Né? Então, aguarda o edital e não deixa de pedir a renovação. Priscila, bom dia. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Alto e claro. Bom, eu sou do mestrado e eu acho que já foi um pouco respondido em algumas partes a minha pergunta, mas eu acho que, mas eu vou falar mesmo assim. A primeira é a questão sobre a bolsa, porque, assim, eu tenho bolsa da CAPES, né? Ela vai, eu acho que agora, até, acho que final de fevereiro de 2021, mas eu vou pedir, a gente sempre pede, né, renovação, enfim, para ver se consegue mais 2 anos. E aí, a minha pergunta é o seguinte, eu posso pedir a prorrogação, mesmo com bolsa, isso implica, vamos supor, é uma exigência da CAPES, eu precisar ter depositado alguma coisa assim, a qualificação, ou fazer a qualificação, porque meu medo é prorrogação e depois a CAPES pegou a falar assim, não poderia pedir a prorrogação porque, na verdade, não vai estender a bolsa e você deveria ter depositado. Então, essa é a primeira pergunta e a dúvida que eu tenho, assim, né, se isso implica, né, a prorrogação com a bolsa e se tem algum problema lá na frente referente à bolsa. Não sei se ficou claro. A CAPES não tem esse rigor, digamos, de acompanhar a qualificação do aluno, né? Porque as instituições são diferentes, quem estabelece o prazo de qualificação é a própria USP, né? Então, no caso, é o regimento da universidade, né? Então, não é igual em todos os programas. Então, a CAPES realmente não coloca isso no radar, tá? Você ter qualquer tipo de prorrogação da sua qualificação não impede você renovar a sua bolsa, tá? Pelo que eu vi, então, você vai ter, coincidentemente, o prazo de bolsa atrelado ao prazo do seu depósito. Sim. E aí, tomar uma decisão junto à sua orientação, se você vai pedir prorrogação do depósito, e aí você corre o risco, porque a gente não sabe agora se quando você for depositar, vai ter uma extensão da bolsa,
porque quem decide isso é a agência. Então, você corre o risco de ficar 6 meses sem bolsa, justamente nesse período, digamos, pré-depósito, né? Ou a agência ou você mantém a data de depósito e aí continua coincidente com a bolsa. Tá. Não pede prorrogação do depósito. Ou aguarda chegar mais próximo, como você pode pedir 60 dias antes, você aguarda chegar 60 dias antes do final, antes da data de depósito, e toma essa decisão naquele momento. Se naquele momento já tiver uma prorrogação da bolsa, aí você não vai ser onerada, né, digamos. Passar nenhum, você não vai ter você não vai ficar sem bolsa durante o término da pesquisa, né? Entendi. E aí você toma essa decisão 60 dias antes, conforme a decisão que tiver vigente na época. Tá, e a segunda questão é o seguinte, era mais um pouco sobre isso que você estava falando agora, que o meu depósito, ele vai ser no dia, tá lá no Janus, 31 de janeiro de 2022, né? E aí eu queria perguntar isso, independente da bolsa agora, né? Se eu posso, quando eu for lá preencher o formulário, como eu já tive prorrogação na qualificação, se eu posso, a partir dessa data, colocar essa data lá no formulário, para poder solicitar a prorrogação 6 meses para frente. Sim. A prorrogação da qualificação não incide na prorrogação da defesa. Tá? Ah, tá. Eu posso pedir já para o depósito, eu posso pedir prorrogação para o depósito, não tem problema. A partir da data que está no Janus para depósito. Tá bom, então. Era isso. Obrigada. Eu tô com medo só porque eu pedi minha prorrogação 55 dias antes, então eu tô com medo se eu preciso fazer imediatamente um recurso para... Não precisa. Não? Pode ficar tranquilo, a gente está mandando mesmo o retroativo. Tá. É isso que eu tava com medo. Será que eu preciso fazer urgentemente um recurso? Eu perdi, não foi enviado o meu pedido. Não. Se você fosse pedir daqui a um mês, quando toda essa questão estivesse esclarecida, aí realmente, mas nesse momento, né, em que a gente está pedindo em bloco prorrogações de setembro até dezembro, né, então, nesse momento não precisa, tá? Tá. Isso para todo mundo, não só para a IVE, para todo mundo. Obrigada. Porque eu ia pedir para falar como representante discente, né? Que eu acho que é importante falar algumas coisas, embora eu também tenha uma dúvida individual, né? Queria só fazer primeiro uma sugestão que eu vi que a Cíntia colocou aqui no chat, mas é que eu acho que é super válido, que independente desse novo plantão que a gente faça na semana que vem, que se saia um documento daqui, talvez com as principais dúvidas que surgiram, né? E aí, isso talvez facilite o trabalho no próximo plantão, porque pode ser que algumas pessoas já se sintam contempladas com esse documento. Talvez um documento com dúvidas frequentes, né? Enfim, algo como você mesmo já tinha sugerido no começo da reunião, né? Queria falar uma coisa sobre a prorrogação das bolsas CAPES, que é o que eu mais acompanhei, né? Mais como informativo mesmo, né? A última portaria da CAPES que trata da prorrogação por até 6 meses, ela não especifica um prazo, né? Então, assim, só quem tem até dezembro desse ano, né? Quem especificou esse prazo foi a nossa instituição, a USP, né? Então, assim, estou dizendo isso para tentar dizer o quê? Que pode ser, sim, que exista a possibilidade da gente prorrogar no ano que vem e depois e etc. A gente ainda não sabe, tá? Mas eu acho que tem que ficar claro que essa questão dos meses, né, que é até dezembro, pelo menos por enquanto, é uma questão institucional da USP e não da CAPES, tá? Só para deixar claro essa questão. A outra para justificar, só para deixar o mais claro possível, né? Para o CNPq, nós temos uma linha direta, digamos, da secretaria com o CNPq. Tá? Então, qualquer assunto quanto ao CNPq, nós tratamos direto com a agência. Né? Com a CAPES, a própria CAPES coloca como interveniente, ou se não, intermediária,
a pró-reitoria de pós-graduação, né? E a pró-reitoria de pós-graduação tem uma ação limitada, porque ela depende do número de funcionários que ela tem, né? Então, eu não posso afirmar que seja por isso, mas o mais provável é que eles tenham colocado isso como um limite, digamos, mas é um limite de funcionamento da própria pró-reitoria, né? Até o nosso, todo assunto com a CAPES, até a avaliação CAPES, né, é sempre intermediada pela pró-reitoria, né? Então, a CAPES onera as pró-reitorias. Para a CAPES não existe o nosso programa de educação, só existe a Universidade de São Paulo, né? Nosso programa só existe como, digamos, um ramal, né, um desmembramento da universidade. Mas, desculpa, pode prosseguir. Não, acho que é importante você fazer essa explanação para deixar bem claro mesmo, porque senão, se as pessoas forem procurar, talvez elas não achem essa informação. E, de fato, ela não existe, não oficialmente, mas ela não está disponível para a gente, né? É uma coisa que circula dentro da nossa instituição. A outra questão, ainda agora especificamente sobre a prorrogação, né? A gente tem recebido alguns alunos, né, comentários de alunos que estão com dificuldade com os orientadores, né? E aí, a coordenação do programa já deixou bem claro que, se você quiser pedir e o seu orientador não concorda, você pode fazer esse pedido pela CPG, tá? E aí, eu peço para que quem estiver nessa situação, né, por acaso esteja nessa situação, a gente espera que não, né, pode procurar representação discente para conversar e a gente tenta aí encontrar um caminho possível para solucionar, tá? Mas acho que é importante dizer que a coordenação do programa esteve aberta para receber esses pedidos, mesmo que o orientador não concorde, tá? E aí eu tenho uma dúvida agora minha, individual, bem prática, Ricardo, com relação a... Eu já entendi, né, que então eu tenho que fazer 2 pedidos, né, um para qualificação, um para defesa, né? Aí, no formulário, eu tenho que colocar lá quantas prorrogações eu já tive, né? Aí, por exemplo, eu tive, o meu caso, eu tive prorrogação automática da qualificação. Para eu pedir agora mais 6 meses para a qualificação, eu coloco lá que eu tive uma prorrogação, é isso? Isso. E aí, para eu pedir depois para o depósito, eu tenho que colocar 2 ou 3? 2. Coloco 2. 2. Que é 180 mais 180, é isso? Isso. Esse 180 mais 180. O que é importante falar também é que, nesse campo, estão incluídas as prorrogações por outros motivos que não sejam pela pandemia. Tá? Então, se o aluno pediu prorrogação por outro motivo, a aluna pediu por outro motivo, não precisa colocar nesse campo. Aí é exclusivamente prorrogação como desdobramento da pandemia. Tá, da pandemia Covid-19. Tá. No começo da reunião, né, mas estava meio vazia ainda a sala, eu já havia dado esse alerta, né, de que o aluno que tivesse divergência, aliás, o orientador tivesse divergência com o pedido de prorrogação do aluno, que encaminhasse, só que aí eu dei um outro encaminhamento, que ele mandasse para o POSFE, né, para o e-mail da secretaria, posfe@usp.br. E aí pode colocar no título, no assunto da mensagem, coloca lá divergência quanto à prorrogação, tá? Que a gente centraliza essas informações. Claro que isso não impede do aluno procurar a representação discente, tá? Isso não tem... Mas, de qualquer forma, é importante fazer um registro oficial, que por enquanto, esse por e-mail. Tá? Perfeito, Ricardo. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada na reunião e eu não escutei esse informe, né? Na verdade, se o aluno sentir necessidade, ele pode, no mesmo e-mail, inclusive, que ele encaminha para a pós-FE, ele encaminha também para o e-mail dos RDs, né? É uma possibilidade. Queria só terminar agradecendo, Ricardo, Luciene, eu esqueci o nome da outra funcionária, me desculpa. Ana Paula. A Ana Paula, por esse momento, disponibilizado por vocês, né, para a gente, e espero aí o encaminhamento dos próximos plantões. Eu que agradeço, porque a gente está economizando um tempo valiosíssimo, né, de mensagens que a gente demoraria um dia para responder, esclarecendo isso em algumas horas, né?
depósito que vai acontecer lá no final, no mês de 21 ou 22. Se já pode pedir a prorrogação ou tem que esperar perto desse prazo para poder fazer? Deve, né? Deve. Quanto antes, melhor, tá? Claro que pode aguardar, porque nem todo mundo tem o planejamento da pesquisa, né, digamos, maduro o suficiente para saber de antemão se vai pedir prorrogação daqui a um ano. Mas se já tiver o cronograma de trabalho já que preveja a prorrogação, deve pedir o quanto antes, tá? Só não pode pedir depois de 60 dias de intervalo, né? Claro que com essa observação que eu fiz na pergunta da Ive, né, que nesse momento de transição a gente vai mandar de qualquer forma, mas daqui a um tempo, daqui a um mês, digamos, vamos até convencionar isso agora, daqui a um mês, não vai ser mais possível pedir com menos de 60 dias, né, sem uma justificativa, porque a gente vai ser instado também a mandar uma justificativa, né? Mas deve pedir o quanto antes, independente de quando vai iniciar a prorrogação. Outra pergunta que tem bastante aqui. Pessoas que estavam trancadas agora na época da pandemia, se deve pedir a solicitação, ou quem estava de licença maternidade também se deve pedir a prorrogação. Mas, independente da condição, peça, porque tem que lembrar que esse é um procedimento interno da secretaria, tá? E aí o que acontece? A gente vai mandar para a pró-reitoria. O máximo que pode acontecer, eles ou devolverem para a gente falando que só vão cadastrar depois que terminar o trancamento, né? Mas, de qualquer forma, a gente fez o pedido e pode reiterar esse pedido. Mas, para isso, para a gente fazer o pedido para a pró-reitoria, a gente precisa da solicitação do aluno. Então, se está, mesmo que esteja em trancamento, e nos casos, por exemplo, de gente que está em trancamento e não está nem vendo e-mail, por exemplo, e depois peça isso excepcionalmente, né, fora do prazo, né, a gente vai encaminhar da mesma forma com a justificativa do aluno. Tem uma pessoa que fez uma pergunta se essas prorrogações, se elas prejudicam a nota do programa em relação à CAPES. Deixa eu só fazer uma observação, pegando um gancho nessa fala. Eu fiz uma consulta para a reitoria e eles disseram que quando justificado por ocasião da pandemia, é uma outra situação, não entra na mesma questão das prorrogações regulares. Então, não prejudica a avaliação do programa com relação ao relatório CAPES, entendeu? Essa é uma outra situação distinta. Quando justificado, por isso que a gente está fazendo essa distinção da prorrogação solicitada por via formulário eletrônico e a prorrogação regular, que é feita, né, via outro sistema, aprovação, Então, essa não traz prejuízos para o programa, justificado por ocasião da pandemia, exclusivamente. Só essa observação. Obrigada, Ricardo. E, primeiro, eu achei super boa essa ideia dos plantões. E, desde 2018, a gente vem falando no programa sobre criar espaços que aproximem mais os alunos da instituição, né? Que nos tirem dessa relação exclusiva com o orientador. Então, essa ideia dos plantões aproxima e faz com que a gente tenha acesso direto a esses procedimentos e informações. A minha sugestão é que os plantões aconteçam não só para essa questão da resolução dos problemas, mas também que os plantões aconteçam para que a gente tenha mais informações informações que potencializem a nossa passagem pelo programa. Por exemplo, como fazer dupla titulação, como eu consigo bolsa sanduíche e outros trâmites que possam dar, é isso, eu não consigo encontrar uma outra palavra, mas é isso, potencializar a nossa passagem pelo programa, tá bom? E parabéns à equipe toda. Bom, primeiro, Adriana, eu queria agradecer, né, mas assim, nós não estamos fazendo nada mais do que nossa obrigação. E, por outro lado, também estamos economizando nosso tempo. Mas eu sinto muito, eu fico mais satisfeito fazendo isso do que respondendo os e-mails, para falar a verdade, né?
e acho que esse contato pessoal substitui, em parte, digamos, o nosso balcão, né? Que a gente tinha esse contato com os alunos no balcão, né? Nós já havíamos pensado, né, no começo de uma agenda de assuntos, para a gente sempre falar às sextas-feiras, né, nesses plantões, e acho que o próximo assunto que a gente precisa abordar, que pela urgência dele, é a questão das bancas, tá? Porque o volume de mensagens de bancas é muito grande, né, e a gente pode fazer, digamos, potencializar, né, o tempo do aluno também em fazer o encaminhamento das indicações de membros de banca e do depósito da tese e da dissertação ou do relatório de qualificação, tá? Mas eu tomei nota aqui, dupla titulação é um assunto bastante complexo, né, porque envolve outras instituições, eu acho que merece. Bolsa Sanduíche, a gente acabou de ter o edital print, né, de Bolsa Sanduíche, e aí é um assunto que está muito relacionado ao edital, né, aos prazos do edital, aos critérios de seleção, né, e então é algo muito específico, né, mas estamos abertos para sugestões de todo e qualquer assunto. Isso, mas tem alguns detalhes, Ricardo, que passam despercebidos para os alunos que chegam. Por exemplo, há uma espécie de preparação anterior ao edital que você precisa estar atento. Por exemplo, a regra de você ter um TOEFL, por exemplo. Sim. Isso requer que o aluno, antes, tenha ciência disso, ele precisa de um tempo. Eu, por exemplo, foi uma informação que passou despercebido para mim, que não tinha tanta informação quando eu cheguei ao programa, entende? Então, eu penso que o aluno ingressante, especialmente, ele tendo essas informações, potencializa, né? Pode ajudá-lo a potencializar nessa passagem. Você imagina quem ingressou agora no meio do ano, esteve participando desse processo, né? Isso. Eu acho que é relevante mesmo, eu não tinha essa dimensão, mas é importante, eu reconheço que seja importante, ainda mais pensando nos ingressantes, né, que não passaram por não tiveram o mínimo contato nem sabem o que é Bolsa Sanduíche. Exato. Mestrado ou termina o doutorado sem saber o que é Bolsa Sanduíche, né? Exato. Mas eu tomei nota, eu não rechafei, tá? Oi, gente, bom dia. São duas perguntas, na verdade. A primeira é sobre bolsa. Minha bolsa começou já no fim do doutorado, então eu tive agora 4 meses de bolsa, mais ou menos. Antes do meu doutorado de sanduíche, eu tive 1 mês, ela foi suspensa, e agora eu tive mais ou menos 4. Eu queria saber se, quando eu peço a prorrogação de 360 dias, o meu prazo do programa vai adiantar, e junto com isso, o prazo da bolsa também, a partir do momento que eu pedi a renovação da minha bolsa, CNPq. Isso que eu queria confirmar. Essa é a primeira pergunta. Vou fazer já a segunda também para facilitar. Eu também estou com um processo de mudança de orientação agora e queria confirmar se eu devo fazer o pedido já colocando o nome da nova orientadora. Sua nova orientadora quem é? Minha nova orientadora é a professora Ana Luísa. Tá, então já pode pedir em nome da Ana Luísa, tá? Você era da Ana Luísa? Oi? Você era da Denise e passou para a Ana Luísa? Isso, exato. Tá, eu tô me lembrando porque estava na pauta da reunião de ontem, foi aprovado, tá? Tá bom. Vou mandar o e-mail para você, para a gente formalizar, mas a princípio já pode combinar com a Ana Luísa, já faz em nome dela. Sobre a sincronia, digamos, da prorrogação da sua vida acadêmica, da bolsa, né, ela não existe, tá? Você tem 4 meses de bolsa, está começando no final do doutorado, com certeza você tem bolsa, digamos, por tempo excedente à data do seu depósito, tá?
Porque toda bolsa que se inicia, ela se inicia com o mesmo teto máximo, que no caso do doutorado é de 4 anos. Então, se você conseguir... Ricardo, o final da bolsa dela é julho de 2023. Isso. Com certeza você está no final da pesquisa, então, com certeza você vai depositar antes de 2023. Então, quanto a isso, você não precisa se preocupar, tá? Quem precisa se preocupar é quem tem bolsa terminando junto ou antes do depósito, tá? Então, como você não está nessa condição, pode ficar tranquila que sua bolsa vai ser... E outra coisa, o fato de você ter tido a prorrogação da qualificação ou da defesa, né, não é uma condição para que você tenha sua bolsa interrompida antes. Né? A agência de fomento só vai interromper com o seu depósito, independente do que tenha acontecido. Tá bom? Oi, bom dia, gente. Bom dia. Eu tenho 2 perguntas. A primeira eu já solicitei 6 meses de prorrogação. Caso eu perceba que eu preciso de mais tempo, eu posso pedir mais 6 meses de prorrogação, que é para dar 1 ano que a reitoria autorizou? E se eu puder fazer isso, se eu tenho que fazer faltando 2 meses para esse novo prazo prorrogado, é isso? Exatamente. Só tem uma retificaçãozinha, não chega a 1 ano, são 360 dias, tá? Mas é exatamente o que você falou. Tá certo. Mas, não, só uma observação, você não precisa esperar 60 dias para solicitar, Cíntia, você pode solicitar já. Assim que verificada a necessidade da prorrogação, você já pode solicitar. O que a gente não indica é que, por exemplo, eu tenho direito a 1 ano de prorrogação, vou pedir, se eu precisar eu uso, se eu não precisar eu não uso. A orientação da coordenação é que o aluno solicite se realmente ele verificar a necessidade de solicitar. Entendi, obrigada. E a outra dúvida que eu tenho é que o Ricardo estava esclarecendo que no formulário entrou prorrogação de defesa, depósito e qualificação, né? E aí, enquanto ele explicava, eu fiquei na dúvida se eu não tinha me confundido e ao invés de pedir depósito, eu pedi defesa. E a gente não recebe um formulário com um pedido que a gente fez. Eu queria saber se tem como saber se eu fiz o pedido corretamente. Tá, olha só. Você só recebe mesmo uma confirmação da avalização do orientador. Mas eu estou percebendo que há necessidade do aluno receber, ou da aluna receber, digamos, um relatório do seu pedido, tá? Isso. Eu vou providenciar. Só não sei se vai... Mas eu só vou providenciar para quem fizer daqui para diante, né? Porque não tem como fazer isso retroativo, pelo menos agora. Teve muitos casos de alunos que solicitaram a prorrogação para a defesa, quando, na verdade, deveria ter sido solicitado para depósito. Então, nós fizemos a correção e encaminhamos para a pró-reitoria já corrigido. Então, assim, mesmo que o seu pedido tenha sido feito incorretamente, se aprovado pelo seu orientador, a gente vai fazer a correção antes de encaminhar. Ele não vai prosseguir, ele não vai ir para frente errado. Pode ficar tranquilo. Obrigada. Mas, porém, todavia, o ideal, e eu não falo ideal porque eu quero, né? Mas o ideal é que a natureza do pedido esteja correta no formulário. Por quê? Porque a reitoria não tem, a pró-reitoria, como ela lida com os dados de toda a universidade, ela não tem esse cuidado, digamos, ou atenção que a gente tem. E todo mundo erra, né? A gente vai estar fazendo essa verificação e pode, de repente, lá no pedido da Cíntia, a Cíntia colocou errado, a gente não percebeu, mandou para a pró-reitoria e simplesmente a pró-reitoria não faz, né? Não faz, depois devolve, semanas depois devolve para a gente, falando, olha, não fizemos a da Cíntia porque ela pediu para a defesa e era depósito, por exemplo, né? Então, assim, considerando que a gente não é infalível, né, ou que a gente é falível, então é importante que todo aluno ou aluna
tenha certeza do que está colocando lá, e assim, na dúvida, coloca depósito, tá? Porque não adianta, a gente não tem como prorrogar a defesa se a dissertação ou a tese não esteja depositada. É condição, né? A não ser que o aluno já tenha a tese ou a dissertação depositada, aí sim, ele pede para a defesa. Mas se não tiver, é depósito. O depósito é condição para a defesa, então pede para o depósito, tá bom? Oi, bom dia. Tá dando para ver? Bom. Rapidinho, se eu pedir, eu estou no doutorado, teria que depositar agora em fevereiro. Se eu pedir 360 dias, é automaticamente aprovado esse, ou aprovam 180 e depois mais 180? Olha, Marla, a gente não teve nenhum pedido de 360. Para falar a verdade, eu não sei se a gente mandar 360 de uma vez, eles não vão devolver. Eu acho, por prudência, mandar 180. Claro. Mas eu já enviei anteontem, já preenchi o formulário anteontem. Tá, mas você colocou 360? Coloquei. Olha, a gente vai mandar 360, até porque alguém tem que ser o primeiro, né? A norma diz 360, para quem não teve nenhuma prorrogação no marco da pandemia, tá? Meu caso. Que talvez seja o seu caso, né? Então, assim, estamos amparados normativamente, tá? O máximo que pode acontecer é a pró-reitoria devolver. Como o seu prazo é fevereiro? Isso, 1º de fevereiro de 21. Tá. Como o seu prazo é fevereiro, a gente só vai poder mandar em novembro, né? Então, a gente vai ficar bastante atento. Se não tiver nenhum outro pedido anterior de 360 dias, a gente vai ficar atento só para ver se eles não devolvem pedindo retificação, tá? Se tiver retificação, a gente mesmo faz e te informa. Fala assim, ó, a reitoria falou que por esse motivo, por esse argumento, não deu para fazer 360 dias. Mas pela norma, são 360 dias, né? Então, por segurança, é melhor contar com 6 meses só, então. É bom, assim, para o planejamento da pesquisa, principalmente, né, é bom contar com 6 meses, mas assim, considerando que pode pedir mais 6 meses. Tá assim, mas ser conservador nesse sentido. Tá bom, obrigada. Então é isso, pessoal. Eu agradeço que vocês tenham participado. Vocês fizeram dessa reunião uma reunião muito frutífera.